Filha abandona o pai doente na porta do hospital. Você nunca fez nada por mim. E o que vem depois choca. A chuva caía fria e fina, desenhando linhas tortas no asfalto escuro, enquanto as portas automáticas do hospital se abriam com um sussurro mecânico. Naquele instante, a vida de Augusto, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, estava prestes a ser partida ao meio. Ele mal conseguia respirar, apoiado no braço da filha, Clara, que o guiava com passos firmes, quase impacientes. O cheiro de desinfetante se misturava ao da rua molhada, criando uma sensação de abandono anunciada antes mesmo de acontecer. Quando chegaram à entrada, Clara largou o braço do pai com um movimento seco. Augusto cambaleou, segurando-se na parede fria para não cair. A respiração dela saía quente e irritada, como se carregar o próprio pai fosse um peso que estivesse suportando há anos demais. "Chega, pai", ela disse, sem olhar nos olhos dele. "Eu não aguento mais fingir que está tudo bem." Ele tentou segurar a mão dela, os dedos trêmulos buscando algum tipo de conexão que já não existia. "Clara, por favor, fala comigo." A resposta veio como uma lâmina. "Você nunca fez nada por mim." A frase cortou o ar como trovão, mais forte do que qualquer chuva. O impacto fez Augusto recuar meio passo, como se tivesse levado um golpe físico. A dor nos olhos dele não era só da doença que corroía seu corpo, era a dor de ver a própria filha se afastar como se ele fosse um estranho. Clara respirou fundo, o rosto endurecido por anos de mágoas que Augusto não conseguia decifrar. O vento levantou uma mecha de cabelo dela, mas ela não se moveu. Apenas virou de costas e caminhou rapidamente para longe, seus passos ecoando no piso molhado com a urgência de quem está fugindo de um incêndio. Augusto tentou chamá-la mais uma vez, mas a voz morreu antes de sair. O porteiro do hospital olhou a cena com desconforto evidente, como se tivesse assistido a um crime silencioso. A chuva engrossava, encharcando a roupa de Augusto, que permaneceu parado onde ela o deixou, tentando entender em que momento sua existência se tornou tão descartável. Dentro dele, algo se partiu. Não era só o abandono físico, era o abandono emocional. A sensação de se tornar invisível para a pessoa que mais amava. O hospital estava logo à frente, iluminado, mas Augusto sentia que nenhum médico poderia curá-lo da ferida que acabara de receber. A porta automática se fechou às costas de Augusto com um som abafado, como se o mundo estivesse tentando engolir o que restava dele. Ele caminhou devagar até uma das cadeiras de metal na sala de espera, cada passo mais pesado do que o anterior. Tinha a sensação de que carregava o próprio corpo como um fardo, e não como uma parte de si. O ar-condicionado gelado o envolvia, acentuando ainda mais o contraste com o calor emocional que lhe queimava por dentro. Sentado ali sozinho, o mundo ao redor ficou mudo. Apenas a frase ecoava em sua mente: "Você nunca fez nada por mim." A dor física era uma velha conhecida. A doença já vinha corroendo suas forças há meses, mas a dor emocional daquela acusação era nova, afiada, devastadora. Augusto tentou controlar o tremor que subia pelas mãos. Seus olhos marejados percorriam o ambiente em busca de algo para se agarrar, algo que o ajudasse a entender onde havia falhado na própria paternidade. Mas ao contrário do que Clara dizia, Augusto havia feito muito, só que ninguém sabia porque quase tudo aconteceu em silêncio. Quando Clara tinha apenas 5 anos, a mãe dela, Helena, decidiu que não queria mais aquela vida. Era jovem demais, dizia, para cuidar de uma criança e de um homem que trabalhava o dia inteiro em uma oficina pequena. Sem aviso, Helena arrumou uma mala e desapareceu. Augusto passou dias procurando por ela, com Clara dormindo no banco de trás do carro, abraçando uma boneca com o vestido azul desbotado. Ele não contou a Clara muito do que aconteceu naquela época. Nunca achou que deveria expor à menina a verdade crua sobre o abandono da mãe. Preferiu carregar a culpa sozinho. Preferiu ser o pai que foi deixado, não o homem que não foi suficiente. Trabalhou como podia. Consertou carros até tarde da noite e muitas vezes deixou de comer para garantir que Clara tivesse o que levar na lancheira no dia seguinte.
Mas Clara cresceu, olhando apenas para o que faltava. As ausências na reunião da escola, as noites em que ele chegava exausto demais para brincar, os aniversários em que o presente era simples demais. Ele não tinha diploma, não tinha emprego prestigiado, não tinha tempo sobrando. E Clara interpretou isso como desinteresse, quando, na verdade, era a forma silenciosa de amor de um homem que nunca soube demonstrar carinho com palavras. Quando ela fez 15 anos, ele comprou um bolo simples e decorou a mesa da sala com o pouco que tinha. Clara passou a data com amigos, irritada com o pai, por não conseguir pagar a festa que ela sonhava. Augusto apagou as velas sozinho naquela noite, imaginando se um dia ela entenderia o quanto ele tentava, mesmo que sempre parecesse pouco. E agora ali, naquela cadeira gelada, ele sentia cada uma dessas memórias como facas girando no peito. Não se arrependia de ter amado a filha, se arrependia apenas de não ter sabido mostrar isso do jeito que ela precisava. A doença o debilitava, mas era a culpar de Clara que o esmagava. Um médico passou ao lado, chamando nomes, e Augusto levantou o rosto na esperança de ouvir o seu. Não foi chamado. Ficou ali, simplesmente respirando fundo, tentando manter a lucidez enquanto o vazio dentro dele crescia. Ele olhou para o corredor iluminado e imaginou Clara dirigindo para longe, limpando as lágrimas, ou talvez nem sentindo nada, acreditando que havia feito a coisa certa ao deixá-lo ali. Augusto fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu medo não da morte, mas da vida continuar sem que a filha soubesse quem ele realmente era. A sala de espera continuava movimentada, mas para Augusto tudo parecia distante, como se estivesse preso dentro de um vidro grosso que abafava sons e distorcia luzes. Ele tentava se manter presente, mas a tristeza puxava sua mente para o passado e o corpo para o chão. As palavras de Clara, ainda ecoando, tornavam o simples ato de respirar um esforço desproporcional. E enquanto ele lutava para não sucumbir, o universo continuava a testar sua resistência. A porta de vidro automática se abriu novamente. Uma corrente fria de vento entrou e junto dela 2 enfermeiras empurrando uma maca com pressa. Um homem tossia forte, sangue no lençol. Pessoas se afastavam, mas Augusto permaneceu imóvel, observando, até que a enfermeira mais jovem se aproximou dele. "Senhor, o senhor está bem? Está muito pálido." Ele tentou sorrir, mas o lábio tremeu. "Só um pouco cansado." A enfermeira franziu a testa, preocupada. "O senhor está sozinho?" Augusto respirou fundo, tentando manter a compostura. "Minha filha, ela..." Engoliu seco. "Ela já foi." A jovem enfermeira hesitou, como se quisesse fazer mais perguntas, mas foi chamada de volta para o atendimento de emergência. Augusto agradeceu o fato de ela ter ido. Não suportava mais olhar de piedade, mas a sensação de estar invisível continuava crescendo. Ele nunca fora um homem de muitos amigos, e agora ali, no auge da sua fragilidade, percebia que não tinha ninguém para ligar. Cada minuto sozinho naquela sala parecia confirmar aquilo que Clara havia gritado em seu coração, que ele realmente não significava nada para ninguém. E para piorar, enquanto tentava recompor-se, a porta da recepção se abriu mais uma vez, e Clara voltou. Por um instante, o coração dele se encheu de esperança. Talvez ela tivesse se arrependido. Talvez estivesse voltando para abraçá-lo, para pedir desculpas, para dizer que deixou a raiva falar mais alto. Mas não. Ela voltou, porque tinha esquecido o casaco no banco do carro. Clara entrou, não olhou para ele, pegou o casaco e saiu de novo. Um movimento mecânico, frio, impessoal, como se Augusto fosse apenas mais um paciente qualquer na sala, não o homem que a criou, que abriu mão de tudo para mantê-la viva e protegida. Quando a porta se fechou atrás dela, Augusto sentiu o corpo inteiro murchar. Aquela segunda retirada, silenciosa, calculada, indiferente, doeu mais do que a primeira. Era como se Clara tivesse decidido reafirmar que ele não fazia parte da vida dela, que ele era descartável, que ele não merecia sequer o peso de um olhar rápido. A injustiça, antes emocional, agora se transformava em física. A dor no peito aumentou. Os dedos tornaram-se mais trêmulos.
O suor frio escorreu pela nuca. Ele tentou chamar uma enfermeira, mas sua voz saiu fraca demais, quase inexistente. O mundo girou, e por um momento ele achou que iria cair da cadeira, mas conseguiu se segurar no apoio de braço, respirando fundo, tentando recuperar a visão. Foi então que ouviu duas mulheres conversando atrás dele. Ele não queria escutar, mas suas palavras eram claras. "Você viu aquela moça deixando o pai aqui?" sussurrou uma delas. "Vi, que crueldade! E ele nem parece alguém ruim. Tem gente que paga pelos erros que nunca cometeu." Aquelas frases entraram como facas afiadas. Eram estranhas, mas estavam dizendo exatamente o que ele temia, que ele estava pagando por uma culpa que não era dele. Enquanto isso, Clara, do lado de fora, já estava no carro, parada olhando para o volante. As mãos tremiam. A expressão dura começava a rachar. O peso da própria acusação começava a apertar seu peito. Mas o dano já estava feito. E Augusto, lá dentro, acreditava que ela nunca voltaria. A respiração de Augusto continuava falhando enquanto ele tentava manter a postura ereta na cadeira dura. O som dos monitores cardíacos ao longe, o burburinho da recepção, o chamado de nomes através do alto-falante, tudo parecia distante, abafado, como se o hospital estivesse submerso em água. A verdade é que ele estava perdendo o controle do próprio corpo e, pela primeira vez, sentiu medo real de desmaiar ali mesmo, sozinho, sem que ninguém soubesse seu nome, sem que Clara estivesse ao lado para apertar sua mão. A dor no peito, que antes era um aperto emocional, agora começava a pulsar de forma concreta e perigosa. Augusto levou a mão ao coração, respirando com dificuldade, tentando afastar a sensação de desmaio que ameaçava engolir sua consciência. O suor escorria pela testa, misturando-se à umidade que a chuva deixara em sua roupa. Ele estava encharcado, vulnerável, exposto. Uma enfermeira mais velha percebeu sua condição e se aproximou rapidamente. "Senhor", ela disse tocando seu ombro, "o senhor não está bem. Vamos levá-lo para dentro imediatamente." Augusto tentou responder, mas sua voz saiu como um sussurro quebrado. Ele apenas assentiu com a cabeça enquanto era colocado em uma cadeira de rodas. O movimento rápido fez sua visão escurecer por alguns segundos. Ele sentiu o mundo girar, depois voltar. Seus dedos formigavam. Conforme o empurravam para dentro do setor clínico, Augusto teve um pensamento que o atingiu como um soco. "Se eu morrer aqui, Clara nunca vai saber quem eu realmente fui." E aquilo doeu mais do que a doença, do que o abandono, do que a frase dela. Porque a verdade, a real, profunda e cruel verdade, é que Clara carregava um ódio construído sobre um mal-entendido. Sobre uma mentira por omissão. Uma mentira que ele sustentou por amor, não por covardia. A enfermeira o levou até um leito. Colocou sensores no peito dele. Chamou um médico imediatamente. "Frequência cardíaca irregular. Queda de pressão", ela relatou. Ele chegou sozinho. A filha o deixou aqui e foi embora. O médico olhou para Augusto com um misto de urgência e indignação silenciosa. "Vamos estabilizá-lo primeiro." E pela primeira vez naquela noite, Augusto percebeu o olhar que sempre temeu, o olhar de quem acha que ele era um pai ruim. Enquanto os aparelhos apitavam, sua mente começou a buscar forças em lugares que mal lembrava. Ele viu Clara bebê, dormindo em seu peito. Viu Clara com 6 anos, segurando uma boneca com o vestido azul, perguntando onde estava sua mãe. Viu Clara adolescente, revoltada, sem entender que a ausência dele era o sacrifício que a mantinha alimentada. Viu Clara adulta, com olhos frios cuspindo veneno que não era para ele, mas para a mulher que as abandonou. E agora, ela usava esse veneno contra ele. O médico ajustou o soro, murmurou instruções rápidas à equipe e, quando percebeu a lágrima escorrendo no canto do olho de Augusto, disse em tom baixo: "O senhor não está sozinho. Vamos cuidar do senhor." Mas não era isso que Augusto temia. Ele não temia morrer. Temia morrer sem ser entendido. A injustiça atingira seu ponto mais alto. Ele não podia levantar. Não podia correr atrás da filha. Não podia explicar a verdade. Não podia se defender. Estava preso ao leito,
ao corpo fraco, à doença que avançava e à memória distorcida de Clara. E lá fora, no estacionamento, Clara ainda estava dentro do carro, os braços apoiados no volante, as mãos tremendo, lutando entre a raiva que a manteve distante por tantos anos e a culpa que finalmente batia na porta. Mas para Augusto, preso ao leito, isso era invisível. Ele só sabia de uma coisa: se não sobreviver naquela noite, Clara nunca saberia que ele a amou mais do que a própria vida. E isso era o maior desafio impossível que ele já enfrentou. O monitor cardíaco emitia bips ritmados, mas cada som parecia bater diretamente contra a consciência já debilitada de Augusto. O quarto era iluminado por uma luz amarela suave, que deixava tudo com aparência de madrugada eterna, mesmo que o relógio marcasse pouco mais das 9 da noite. A porta estava entreaberta. Vozes de enfermeiros ecoavam ao longe, misturando-se a carrinhos que deslizavam pelo corredor. Mas ali dentro, naquele pequeno espaço hospitalar, o mundo havia parado. Augusto mantinha os olhos fechados, mas não dormia. Pensava tanto, que parecia que sua mente era o único órgão do corpo que ainda tinha força. A cada respiração curta e controlada, ele revisava sua vida não com nostalgia, mas com crueza, e isso finalmente começou a produzir uma mudança dentro dele. Pela primeira vez ele encarava a verdade que sempre evitou. Ele tinha sido um pai presente de forma silenciosa, mas ausente de forma visível. E não era culpa dele. Mas também não era culpa de Clara. Essa consciência nova não aliviava a dor, mas trazia clareza. Augusto percebeu que passou a vida acreditando que amor era proteger. E sim, ele protegeu. Protegeu demais. Protegeu Clara da verdade sobre a mãe. Protegeu Clara das dificuldades financeiras que enfrentavam. Protegeu Clara das noites em que ele chorou escondido de cansaço. Protegeu Clara da culpa que ela poderia sentir se soubesse tudo que ele sacrificou. Mas sua proteção criou uma consequência que ele nunca imaginou. Clara cresceu achando que ele era distante, que não ligava, que não se importava. E agora ele via isso claramente. Essa verdade não doía como acusação, doía como revelação. Ele pensou em todas as vezes que quis conversar com ela, explicar, abrir o coração, mas desistiu porque acreditava que seria fraco. Pai não chora, diziam. Pai não desaba. Pai resolve. E ele tentou ser esse pai, e falhou. Não por falta de amor, mas por excesso de silêncio. Uma lágrima escorreu quente descendo pela lateral do rosto. Ele então respirou fundo, o tipo de respiração que não melhora nada, mas sinaliza uma decisão interna. Uma decisão que nasce no fundo da alma, lá onde a vida e o propósito se encontram. Augusto decidiu que, se sobrevivesse àquela noite, ele não morreria com a verdade presa dentro de si. Ele falaria. Ele contaria tudo. Ele romperia o silêncio de 30 anos. Ele explicaria cada ausência, cada sacrifício, cada dor escondida. E se Clara decidisse nunca perdoá-lo, ele aceitaria. Mas ela nunca mais carregaria a mentira de que ele nunca fez nada por ela. Essa decisão, pequena para o mundo, gigante para ele, acionou algo dentro de Augusto. Como se pela primeira vez desde que Clara nasceu, ele tivesse escolhido lutar, não contra a doença, mas contra o próprio silêncio. Enquanto isso, do lado de fora, Clara ainda estava no carro. O casaco no banco ao lado, a chave na ignição. Mas ela não conseguia girar. Não conseguia ir embora. A frase que tinha dito ao pai, cruel, impulsiva, moldada por anos de ressentimentos mal resolvidos, agora pesava como corrente. E, sem perceber, pai e filha estavam vivendo a mesma coisa em lugares diferentes, uma virada interior. Augusto abria espaço pela primeira vez para contar tudo. Clara, pela primeira vez, começava a duvidar da própria versão da história. O silêncio entre eles ainda era enorme, mas algo invisível estava mudando. A respiração de Augusto começava a ganhar um ritmo mais estável, embora ainda frágil. Os monitores ao redor continuavam registrando variações perigosas, mas havia algo novo no olhar dele. Não exatamente força física, mas uma determinação silenciosa que vinha da decisão que acabara de tomar. Ele não seria mais um homem soterrado pelo próprio silêncio.
Mesmo que o corpo estivesse falhando, a alma parecia despertar de um sono longo demais. A porta do quarto se abriu e a mesma enfermeira jovem que o havia atendido na recepção entrou com uma prancheta nas mãos. Ela sorriu com gentileza, mas seu olhar analisava a condição dele com atenção. Senhor Augusto, estamos monitorando suas taxas. A pressão ainda está baixa, mas estabilizando. Como o senhor está se sentindo? Ele respirou fundo, a voz rouca e fraca, mas finalmente firme. Quero melhorar. A enfermeira assentiu, mas percebeu algo além da resposta automática. Ela viu um brilho diferente, como se ele estivesse segurando uma vontade nova dentro de si. Vamos ajudar o senhor com isso. Ela ajustou o travesseiro, checou os sensores no peito dele e anotou as medições. Enquanto trabalhava, Augusto observava seus próprios dedos, ainda trêmulos, mas agora respondendo melhor aos comandos. A dor ainda estava lá, como uma sombra constante, mas havia um fio de resistência que antes não existia. Quando a enfermeira saiu, Augusto virou o rosto para a janela. A chuva havia diminuído, deixando apenas um gotejar ritmado contra o vidro. Lá fora, a noite parecia menos agressiva, como se o mundo estivesse dando a ele um pequeno intervalo respirável. E enquanto observava o reflexo do próprio rosto no vidro, envelhecido, cansado, mas vivo, sentiu algo estranho. Esperança. Não uma esperança grandiosa, heróica, cinematográfica, mas uma esperança humilde, quase tímida. Um murmúrio interno dizendo: ainda dá tempo. Ele fechou os olhos e tentou focar na respiração, no corpo, na própria mente. Tentou reunir forças internas que nem sabia que ainda possuía. Pensou em Clara, em como ela se sentava ao lado dele quando era pequena para assistir desenhos, em como segurava sua mão nas travessias de rua, em como o chamava de meu herói, antes de crescer e transformar o silêncio dele em motivo de rancor. Era por ela que ele precisava resistir, não para ser salvo, mas para entregar a verdade que ela nunca teve. Enquanto isso, Clara ainda estava no carro, com os dedos apertando o volante. A chuva agora batia fraca no para-brisa, e seu reflexo trêmulo aparecia sobre o vidro. Os olhos ardiam, mas ela ainda não chorava. Havia uma guerra interna ali, uma batalha entre orgulho e amor, entre mágoa e memória, entre raiva e culpa. Ela deu partida no carro, mas não saiu do lugar. Por alguns segundos o motor roncou, e ela ficou parada, imóvel, como se estivesse esperando a si mesma decidir quem seria naquela noite. A filha magoada que abandonava o pai, ou a mulher adulta que encarava a própria dor. E naquele mesmo instante, longe dali, o corpo de Augusto respondeu a um estímulo inesperado. O coração acelerou, não pela doença, mas por uma vontade profunda de continuar lutando. Ele apertou o lençol com força, como se dissesse a si mesmo: eu não vou morrer sem que ela saiba. A resistência dele, antes fraquejada, agora surgia de dentro para fora. Um pequeno milagre pessoal, silencioso, privado, mas real o suficiente para alterar o rumo daquela noite. O monitor cardíaco voltou a apitar com mais frequência e a enfermeira jovem retornou quase imediatamente, como se tivesse sentido que algo se alterara no ambiente. Augusto ainda estava consciente, mas a luz nos olhos dele oscilava, não pela falta de vontade, mas pela exaustão que finalmente cobrava seu preço. Cada parte do corpo gritava por descanso, e a mente lutava contra a escuridão que insistia em puxá-lo para baixo. Senhor Augusto, respire fundo comigo, pediu a enfermeira, aproximando-se com rapidez. Vou chamar o médico. Mas Augusto mal conseguia obedecer. Seu peito subia e descia em intervalos irregulares, e uma dor aguda irradiava do centro para o ombro e braço esquerdo. Não era mais apenas a fraqueza natural da doença. Era algo mais profundo, mais urgente. A enfermeira apertou o botão de emergência. O som estridente percorreu o corredor e Augusto sentiu o corpo inteiro afundar no colchão, como se estivesse sendo puxado para um abismo silencioso. O quarto parecia girar, e as vozes ao redor se misturavam, distantes, como se viessem de um túnel. Ele está entrando em colapso, disse outra enfermeira chegando com um carrinho de equipamentos. Monitorar saturação,
iniciar protocolo de estabilização. A confusão cresceu ao redor dele, mas dentro do próprio corpo tudo parecia desacelerar. Augusto piscou devagar, tentando manter-se desperto, mas a imagem das enfermeiras se misturava e o teto do hospital parecia desbotar. E naquele exato momento, do lado de fora, Clara desligou o carro. Simples assim. Girou a chave. O motor silenciou. Ela fechou os olhos, inclinando a cabeça para trás. Uma lágrima finalmente escorreu e ela levou a mão à boca para conter um soluço que subia do peito. A máscara de dureza que usava há anos começou a rachar. As memórias que ela tentou enterrar começaram a emergir. Ela lembrou do pai segurando sua bicicleta nas primeiras tentativas de pedalar. Lembrou de como ele a buscava na escola com o uniforme manchado de graxa. Lembrou do bolo simples de 15 anos e sentiu uma dor aguda por ter deixado ele apagá-lo sozinho. Clara abriu os olhos de repente, respirando rápido, como se tivesse sido atingida por uma onda de consciência. Um pensamento atravessou sua mente como um raio. E se eu estiver errada sobre tudo? Mas o orgulho a paralisava, e a culpa a sufocava, e a raiva, essa antiga companheira, tentava gritar mais alto do que a verdade. Enquanto isso, dentro do hospital, Augusto perdeu a capacidade de responder aos estímulos. O médico chegou, colocando-se ao lado da cama com movimentos rápidos e precisos. Ele está desacelerando, disse o médico. Preparar adrenalina. A enfermeira jovem olhou para o rosto de Augusto e tocou sua mão apenas por um segundo. Um gesto humano, algo que ultrapassava qualquer protocolo. Fique comigo, Sr. Augusto, por favor. Alguém precisa ouvir o senhor. Essa frase atravessou o véu de semiconsciência e alcançou algo dentro dele. Um pensamento, um desejo, uma súplica silenciosa. Clara. Mas nenhum som saiu. O médico começou a comandar a equipe. Havia pressa, havia tensão, havia risco real. Vamos, Sr. Augusto, reaja. Mas o corpo dele já não respondia com clareza. E então, pela primeira vez naquela noite, Augusto sentiu medo da morte. Não pela morte em si, mas pelo que ela significaria. Clara nunca saberia a verdade. O amor dele morreria como silêncio. E ela carregaria uma culpa que não merecia. A enfermeira monitorava as taxas e olhava para o relógio, a expressão preocupada. Do lado de fora, Clara colocou a mão na maçaneta da porta do carro, mas não abriu. Ainda não. Algo dentro dela gritava para correr de volta. Algo dentro dela sussurrava para fugir. E o conflito a mantinha imóvel, presa entre duas versões de si mesma, a filha ferida e a mulher que finalmente começava a reconhecer que talvez seu pai tivesse lutado mais do que ela percebeu. Dentro do hospital, o desafio atingia seu auge. O corpo de Augusto despencava rápido demais. Os monitores alertavam. As vozes se intensificavam. E sua consciência, mergulhada na escuridão, lutava pela última centelha de vida. A queda final estava em curso. Não apenas da saúde dele, mas da própria história que Clara acreditava desde a infância. E se ela não voltasse a tempo, essa queda seria definitiva. A sala quase inteira parecia respirar junto com Augusto. O monitor emitia bips cada vez mais espaçados, marcando a queda lenta e preocupante de seu ritmo cardíaco. O médico comandava a equipe com firmeza, enquanto uma das enfermeiras preparava a seringa de adrenalina. Tudo era urgente, tudo era crítico. Mas dentro da mente de Augusto, o mundo se tornava silencioso, como se estivesse entrando em um lugar sem som, sem forma, sem peso. Ele não sabia se ainda estava consciente. Sabia apenas que estava caindo. Caindo para dentro de si. As vozes ao redor viraram ecos distantes. As luzes, manchas borradas. O toque das mãos, sensações desaparecendo. E então, no meio desse vazio, algo inesperado aconteceu. Uma memória antiga, tão antiga que parecia pertencer a outra vida, surgiu como um clarão. Helena, a mãe de Clara, a mulher que o deixou. Augusto viu o rosto dela, não como lembrança dolorosa, mas como verdade não dita.
Helena estava chorando na pequena cozinha da casa em que moravam, com uma mala aberta no chão. A cozinha era iluminada apenas pela luz fraca da madrugada, e ela tremia ao falar. Eu não posso, Augusto. Eu não posso. Eu não nasci para isso. Ele estava diante dela, desesperado. Helena, por favor. Ela apertou os olhos como se quisesse bloquear o mundo. Eu vou destruir essa menina. Eu não sei ser mãe. Eu tenho medo dela, medo de mim. Eu não quero acabar com a vida dela. Augusto lembrava desse dia, mas nunca por inteiro. Agora a memória estava completa, cristalina. Por favor, ele sussurrou na lembrança. Clara te ama. Helena chorou ainda mais. Ela vai crescer te amando também. Você é bom, Augusto. Você é melhor do que eu. Você é a melhor chance que ela tem de ter uma vida decente. E então Helena fez o pedido que destruiu a vida dele. Não deixa ela me procurar. Nunca. Não deixa ela saber que fui eu que abandonei vocês. Diz que fui embora porque a gente não deu certo. Ou diz que você errou qualquer coisa. Mas não deixa ela crescer me odiando. Eu não quero ser esse fantasma para ela. Augusto sentiu o chão faltar na época. E sentia agora, como se a dor daquele dia atravessasse décadas. A lembrança continuou, clara, implacável. Helena segurou seu rosto com as duas mãos e falou tremendo. Me prometa, por favor, me prometa. E Augusto, louco de amor pela filha, desesperado pela mulher, prometeu. Naquela noite, ele sacrificou a própria reputação de pai para preservar a memória de uma mãe que não merecia tanta proteção. Prometeu o silêncio. Prometeu carregar a culpa. Prometeu ser o vilão para que Helena não fosse o monstro. E cumpriu a promessa por 30 anos. A revelação veio como uma onda quente no peito, como se finalmente a verdade estivesse tentando romper o bloqueio que sempre o sufocou. Era essa a história que ele nunca contou. Era esse o peso que ele carregava. Era esse o motivo pelo qual Clara acreditava em uma mentira que moldou toda a vida emocional dela. E agora, ele estava morrendo sem nunca ter quebrado a promessa. Mas algo mudou naquele instante interno. Algo visceral, profundo, definitivo. Ele não devia mais nada a Helena. Ele devia à filha. Ele devia à verdade. Ele devia a si mesmo. A memória se dissolveu e ele voltou ao quarto, ainda caindo, ainda fraco, ainda à beira de apagar completamente. Mas agora havia fogo dentro dele. Uma necessidade urgente de sobreviver apenas o suficiente para dizer a Clara aquilo que ela merecia ouvir desde menina. No corredor, passos apressados ecoaram. A porta do quarto se abriu com força. Era Clara. O rosto vermelho, os olhos marejados, as mãos tremendo. Ela entrou sem pedir permissão, sem olhar para ninguém, indo direto até a cama onde o pai estava sendo atendido. Pai! A voz quebrou. Pai, pelo amor de Deus, olha para mim! O médico ergueu a mão para impedir que ela atrapalhasse, mas Clara se inclinou para a lateral da cama, tocando o braço dele com delicadeza desesperada. Pai, eu tô aqui. Eu tô aqui. E naquele momento, algo dentro de Augusto reagiu. A mão dele se moveu. Quase nada. Mas se moveu. Os dedos tocaram a pele da filha com tremor fraco, quase imperceptível, mas cheio de intenção. Clara começou a chorar, o rosto desmanchando. Me perdoa. Eu não devia ter dito aquilo. Me perdoa. A enfermeira jovem observou a cena com brilho nos olhos. O médico continuava os procedimentos, mas seu olhar reconhecia algo poderoso. Augusto estava lutando. Por ela, pela verdade, e porque agora ela estava ali. Naquele instante, pai e filha se encontraram no mesmo lugar emocional, dolorido, frágil, mas real, e o que viria depois mudaria tudo. O som dos monitores mudou para um ritmo mais agudo, quase desesperado, enquanto a equipe médica trabalhava ao redor de Augusto. A enfermeira jovem segurava sua mão com firmeza, como se tentasse puxá-lo de volta pela força da presença. O médico aplicou a dose de adrenalina, e o corpo dele reagiu com um espasmo leve, mas logo a linha voltou a oscilar perigosamente. Ele está lutando,
disse o médico. Mas precisamos ir rápido. E de fato, Augusto lutava. Em meio à escuridão que o envolvia, havia flashes da vida, pedaços de memória que surgiam como fragmentos de filme. Mas agora não eram lembranças aleatórias. Eram lembranças alinhadas, revelando a verdade que ele nunca teve coragem de contar a Clara. De repente, tudo ficou claro dentro dele. Não podia partir sem que ela soubesse o que realmente aconteceu com Helena, a mãe desaparecida. Esse segredo, guardado por décadas, estava prestes a romper o silêncio que o sufocou durante a vida inteira. Lá fora, Clara finalmente abriu a porta do carro. A chuva fina molhou seus braços quando ela saiu, mas ela nem percebeu. Apenas respirou fundo e começou a caminhar em direção ao hospital. Seus passos eram curtos, hesitantes, como se cada um exigisse uma batalha interna. Ela se sentia dividida, quebrada. O orgulho gritava para ir embora, mas o coração insistia em ficar. Quando atravessou a porta de vidro, o segurança levantou os olhos. Clara não disse nada, apenas caminhou direto para a recepção, tentando esconder o tremor nas mãos. Meu pai, Augusto, ele foi atendido agora há pouco, disse, a voz falhando. A recepcionista consultou a tela, o semblante ficando sério. Ele está no setor clínico. Foram acionados protocolos de emergência. O chão pareceu se mover sob os pés de Clara. Protocolos de emergência. As palavras entraram nela como um impacto físico. Eu posso ver ele? Perguntou, já sabendo que a resposta podia ser não. Aguarde só um pouco, vou verificar com a equipe. Clara assentiu, mas suas pernas estavam fracas. Ela se encostou na parede, pressionando o casaco contra o peito. A culpa começou a tomar forma, concreta, sufocante. O peso da frase que havia dito, "Você nunca fez nada por mim", voltou com força dobrada. Ela fechou os olhos e viu a cena na sala de espera. Viu o rosto cansado do pai. Viu a chuva nas roupas dele. Viu o abandono, o dela. E ali, naquele corredor frio, Clara perdeu o ar. Enquanto isso, dentro do quarto, as mãos da enfermeira continuavam firmes ao segurar Augusto. A adrenalina começava a fazer efeito, mas o corpo dele ainda lutava contra a queda. A consciência oscilava como uma lâmpada prestes a apagar. E então, no meio dessa oscilação, uma imagem clara surgiu. Helena, com os olhos escuros e expressão fria, segurando a mala antes de sair pela porta. "Você nunca será suficiente para mim", ela havia dito naquele dia sem olhar para trás. Augusto tentou segui-la, implorar, argumentar, mas Helena já estava decidida. A mãe de Clara não foi embora por cansaço, nem por imaturidade. Ela foi embora por escolha, por egoísmo, por desprezo. E ele nunca contou isso à filha, porque a criança de 5 anos não merecia saber que a mãe a rejeitou, não por circunstância, mas por decisão. Augusto se viu novamente naquela noite, segurando Clara no colo, a criança perguntando com voz frágil, "Papai, quando a mamãe volta?" E ele segurando o choro respondendo, "Um dia, meu amor, um dia que nunca existiria." Augusto carregou esse segredo por 30 anos. Acreditava que estava protegendo Clara, mas ao protegê-la da verdade, deixou espaço para que ela criasse a própria versão. Uma versão onde ele era o culpado pela ausência. E agora, naquele quarto, ele finalmente entendeu. Esse silêncio destruiu a relação deles. Um monitor apitou, marcando uma melhora leve. A enfermeira sorriu. "Continue assim, Sr. Augusto. Continue lutando." E ele lutou. Não pelo próprio corpo, mas pela chance de dizer, pela primeira vez, "Eu nunca te abandonei. Foi ela quem nos deixou." Clara respirou fundo quando a recepcionista retornou. "A equipe pediu para você aguardar mais alguns minutos." "Eu preciso ver meu pai." Clara interrompeu, a voz quebrando pela primeira vez. "Por favor." A recepcionista hesitou, sem saber como responder. Clara então sentou-se na cadeira ao lado, cobrindo o rosto com as mãos. Foi aí que a porta se abriu, e a enfermeira jovem saiu rapidamente, a mesma que segurou a mão de Augusto. Ela olhou ao redor até encontrar Clara. "Você é filha do Sr. Augusto?"
Clara se levantou de um salto, desesperada. Sou. Ele está bem. Eu preciso falar com ele. A enfermeira respirou fundo. Ele está lutando. Mas você precisa ir agora. Clara não esperou mais nada. Correu atrás da enfermeira, o coração disparado, o medo dominando cada passo. O corredor parecia infinito. E lá no fundo, próximo ao quarto 214, a verdade aguardava para ser finalmente revelada. Clara atravessou o corredor com passos curtos e acelerados, como se fosse puxada por uma força invisível que ela não conseguia conter. O coração batia tão rápido que parecia ecoar nos ouvidos, abafando todos os outros sons. A enfermeira jovem caminhava à frente, abrindo caminho entre macas e profissionais apressados, até parar diante da porta semiaberta do quarto 214. Ele está consciente, ela disse, com um tom firme, mas gentil. Mas muito fraco. Fale com ele, agora. Ele precisa disso. Clara assentiu, engolindo uma mistura de medo e culpa. O corpo inteiro tremia enquanto ela colocava a mão na maçaneta. Respirou e empurrou a porta. Augusto estava deitado, o rosto pálido, os lábios rachados, mas os olhos, apesar do cansaço, buscaram instintivamente a porta quando ela entrou. Era como se ele soubesse que Clara estava ali antes mesmo de vê-la. A enfermeira ajeitava os sensores no peito dele, mas recuou discretamente quando percebeu que pai e filha precisavam daquele momento. Clara deu 3 passos para dentro, parou. Não sabia como começar. Não sabia se ele queria vê-la. Pai, ela murmurou com a voz falhando. A palavra parecia estrangeira na boca dela, carregada de tudo o que nunca foi dito. Augusto tentou sorrir, mas foi apenas um movimento leve e doloroso, como se cada músculo lutasse contra a fragilidade. Você voltou, ele sussurrou. Clara respirou fundo, segurando o choro que ameaçava romper. Ela hesitou. Eu não devia ter te deixado daquele jeito. Eu estava com raiva, mas eu não devia. Ele ergueu a mão lentamente e Clara correu para segurá-la antes que ela caísse. A pele dele estava fria, fraca, mas viva. Eu sei que você estava machucada, Augusto murmurou. E eu ajudei a construir essa dor. Clara balançou a cabeça rapidamente, lágrimas descendo sem controle. Não fala assim, pai. Por favor, não fala como se fosse sua culpa. Ele fechou os olhos, respirou fundo, o ar entrando e saindo com dificuldade. Eu preciso te contar a verdade. Essas palavras atravessaram Clara como uma corrente elétrica. A verdade. A verdade que ela esperou, que ela temeu, que ela nunca teve coragem de pedir. Sobre sua mãe, Augusto continuou. Clara travou. O peito dela se apertou como se alguém tivesse colocado uma mão pesada ali dentro. Pai, não precisa falar disso agora. Preciso, sim. Os olhos dele se abriram e havia neles algo que ela nunca tinha visto. Coragem. Não a coragem física, mas uma coragem emocional. A coragem de finalmente se despir diante da própria filha. Ela não foi embora por minha causa. Clara engoliu seco, deu o coração disparando. Ela não queria ser mãe, ele continuou, a voz falhando. Disse que eu era um peso e você, outro. Ela foi embora, porque escolheu uma vida sem nós. Clara levou a mão à boca, como se tentasse conter um grito. Ela disse que um dia voltaria, mas eu sabia que não voltaria. Mas você era tão pequena e eu não quis que você pensasse que ela não te amava. As lágrimas agora escorriam sem controle pelo rosto dela. Eu protegi você da verdade. E ao fazer isso, deixei você acreditar que eu que te abandonei. Clara soluçou, caída sobre a mão do pai. Pai, por que você nunca me contou? Porque eu tinha medo de você carregar a dor dela. Preferi que carregasse raiva de mim.
A dor do abandono. Eu não quis que fosse sua. Clara caiu de joelhos ao lado da cama, segurando o braço dele com força. Pai, eu te julguei errado. Meu Deus, eu te feri, sem saber. Augusto fechou os olhos novamente. Estava exausto. Mas o peso que carregou por décadas finalmente começava a sair. Você é tudo que eu fiz. De certo. Clara encostou a cabeça no peito dele, chorando em silêncio. E ali, naquele quarto simples do hospital, a verdade finalmente encontrou voz. Não apagou a dor, não apagou os anos, mas trouxe luz a um silêncio que estava matando os dois. Lá fora, o hospital continuava seu ritmo frenético. Lá dentro, pai e filha viviam o momento mais importante de suas vidas. O confronto havia acontecido, e pela primeira vez, Clara não via mais um pai ausente. Via um homem que carregou o peso do mundo sozinho, para que ela não precisasse carregar nada. O quarto do hospital parecia suspenso no tempo, enquanto Clara permanecia apoiada no peito do pai, sentindo o ritmo frágil do coração dele sob a palma da mão. A verdade recém-revelada ainda ecoava dentro dela, quebrando camadas antigas de ressentimento e reconstruindo, em questão de minutos, tudo aquilo que ela acreditava saber sobre sua própria história. Augusto respirou fundo, cada inspiração um esforço, mas também uma libertação. A mão trêmula dele pousou sobre a cabeça de Clara, um gesto simples, mas carregado de 30 anos de silêncio que finalmente tinham encontrando voz. Me perdoa, ela sussurrou, erguendo o rosto molhado de lágrimas. Eu não sabia. Pai, eu juro que não sabia. Não, é você. Quem deve pedir perdão, respondeu ele, a voz baixa, mas firme na honestidade. Eu devia ter te contado. Eu devia ter deixado você me conhecer o por inteiro. Clara segurou o rosto dele com as duas mãos, como se tentasse impedir que ele desaparecesse. Eu estou aqui agora, e eu não vou embora. Eu prometo. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de um alívio quase infantil. Pela primeira vez em anos, parecia que o peso em suas costas tinha diminuído. Clara enxugou as lágrimas e sentou-se melhor ao lado da cama, mantendo a mão do pai entre as suas. Pai, eu passei a vida inteira achando que você não se importava. Sua voz tremia, mas era firme. Mas agora eu vejo... Você se importou tanto que até escondeu a própria dor para não machucar a minha. Augusto fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras como quem recebe um remédio depois de muito tempo, sofrendo em silêncio. Você sempre foi minha razão. Clara levou a mão ao rosto, emocionada, mas agora havia algo novo nos olhos dela. Compreensão. Não a compreensão superficial de quem apenas escuta, mas a compreensão profunda de quem enxerga. Ela percebeu finalmente o homem por trás do pai, imperfeito, falho, mas movido por um amor tão grande que quase o destruiu. O monitor cardíaco continuava registrando oscilações, mas Augusto parecia mais tranquilo, como se enfim tivesse permissão para respirar sem culpa. Clara ajeitou a coberta sobre ele, inclinou-se e encostou a testa na mão dele. A gente ainda tem muita história para acertar, pai. Você não vai embora agora. E mesmo fraco, ele apertou a mão dela, confirmando que estava ali e que pela primeira vez não estava sozinho. Um ciclo havia sido quebrado e outro, finalmente, começava. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo vídeo.